Olá, turminha do segundo ano. Aqui é a tia Nara. Espero que todos estejam bem nesse prolongado feriado. Vamos agora pegar o nosso livro de português e colocar na página 170. Vamos iniciar hoje uma nova unidade, que a unidade ela fala sobre eu faço de conta. Então, nessa unidade, vamos ver alguns contos infantis. O texto a seguir é um conto de fadas. Acompanhe a leitura e preste atenção no modo como a história é contada, quando e em que lugar ela acontece e nas personagens. A história é Cinderela, um conto de fadas bastante antigo, né? Que a gente ouve falar muito sobre a Cinderela. Essa é a história da pobre Cinderela, uma moça bondosa e alegre que era obrigada pela malvada madrasta e suas duas invejosas filhas a trabalhar até cansar. Isso foi apenas um resumo do início da história que iremos contar. Certo dia, o criado do rei trouxe um convite para o baile real em que o príncipe procuraria uma esposa entre todas as donzelas do reino. Cinderela penteou e vestiu as irmãs para a ocasião. Enquanto elas zombavam da pobre garota, que não poderia ir ao baile, Cinderela as viu partir e ficou muito triste e sozinha no jardim, quando, de repente, uma fada madrinha surgiu diante dela. Com um toque de sua varinha mágica, a fada transformou uma abóbora em uma linda carruagem e os trapos de Cinderela em um magnífico vestido. Agora vamos para a página 171. Vá ao baile, querida, disse-lhe a fada, mas lembre-se de que, à meia-noite em ponto, a magia acabará e tudo voltará ao seu estado normal. O príncipe dançou com a Cinderela a noite toda e apaixonou-se pela doce garota. Porém, quando o relógio marcou meia-noite, Cinderela fugiu do palácio, perdendo no caminho um de seus sapatos de cristal. No dia seguinte, o príncipe ordenou que todas as donzelas do reino provassem o sapato, para que ele encontrasse a dona, pois aquela seria a moça com quem se casaria. Centenas de moças fizeram filas para provar o sapatinho, mas ele coube só nos pés da Cinderela. Diante dos olhares invejosos das filhas da madrasta, Cinderela casou-se com o príncipe e eles viveram felizes para sempre. Logo abaixo, na página 171, temos um trechozinho da história que acabamos de ler, onde você vai marcar um X em um desses quadrinhos, de acordo com a resposta correta. Vá ao baile, querida, disse-lhe a fada, mas lembre-se de que, à meia-noite em ponto, a magia acabará e tudo voltará ao seu estado normal. Qual o significado da expressão meia-noite em ponto? O que vocês acham? Que isso significa exatamente, tinha que ser à meia-noite ou próximo à meia-noite. Aí você vai marcar. Essa tá muito fácil, né, gente? Vamos agora para a nossa página da nossa atividade. Isso acontece na página 172. Essa atividade que a tia está propondo para vocês fazerem, ela é valendo como nota de trabalho parcial. Então, não esqueçam de fazer e enviar pelo WhatsApp para que a tia possa estar observando os erros ou acerto de vocês, tá certo? Não esqueça, essa atividade ela vale como trabalho parcial, é a nossa nota parcial do quarto bimestre. Na primeira questão temos, converse com os colegas. A. Por que as irmãs zombaram de Cinderela?
Essa pergunta, ela fala sobre o quê? Sobre zombar, rir. Por que elas riram da cara da Cinderela? Nesse momento, a parte do riso, né, foi porque a Cinderela não recebeu o convite. E só quem recebeu para ir para o baile foi as filhas da madrasta. Na B, o príncipe dançou a noite toda com a Cinderela, mas não chegou a saber seu nome ou seu endereço. Por que isso aconteceu? Sabemos que a Cinderela, ela saiu, né, do baile antes mesmo que ele acabasse. Então, meia-noite em ponto, ela deveria estar na sua casa, para que o encanto que a fada fez nela não voltasse ao normal. C. Qual o objetivo do príncipe ao ordenar que todas as moças provassem o sapatinho de cristal? A gente sabe que o príncipe se apaixonou aquela moça que ele dançou durante o baile. Então, ele queria encontrar a personagem, né, a pessoa que estava com aquele sapatinho no dia da dança. Então, ele queria que ela casasse com ele. Então, ele tinha que ir à procura dela, mesmo porque ele tinha um sapatinho que só iria caber no pezinho da pessoa que era o dono daquele sapatinho de cristal. D. Você conhece outras versões dessa história? Então, quando ele fala em versões dessa história, ele fala sobre conto moderno. O conto que nós estamos vendo aqui, ouvindo, lendo, é um conto tradicional. Isso nós vamos ver para frente. Mais para frente nós vamos ver contos tradicionais, que é quase a mesma coisa do conto tradicional que a gente conhece. Muda somente algumas coisas. Em sua opinião, o que uma história precisa ter para ser um conto de fadas? O que vocês acham? Um conto de fadas geralmente tem o quê? Aí vocês vão dizer isso para a mamãe, ou para o papai, ou para o irmão que está lhe ensinando, tá bom? Ou para alguém que esteja lhe acompanhando nas suas atividades. Aí nessa parte aí do quadrinho tem: fique sabendo, o conto de fadas é uma história antiga, transmitida de geração a geração. A gente sabe que o conto de fadas sempre é a mesma coisa, né? Cinderela, Chapeuzinho Vermelho. Esses são os contos de fadas tradicionais que a gente conhece. O tempo nessa narrativa é indefinido. Quando ele fala que o tempo é indefinido, é que não diz foi 7 horas da manhã, foi em 2020. Não. O que ele fala em relação ao tempo? Como inicia a história? Era uma vez, certo dia, e viveram felizes para sempre, em uma manhã ensolarada. Isso daí é o tempo. Então, o tempo não é indefinido, não diz foi tal dia, não. Ele começa assim, certo dia. Então, você já sabe que isso é uma expressão que indica tempo. Certo dia, era uma vez. Como nesse conto que a gente acabou de ver, que a expressão que indica tempo que indica o início da nossa historinha, ele começa certo dia. Então, isso indica tempo nas histórias de contos de fada. Aí temos também, nas histórias de contos de fada, o cenário, que é o lugar onde se passa a história. Pode ser um palácio, uma casa, uma floresta ou em outro lugar. Vamos para a nossa segunda questão. Copie do texto a expressão que indica o tempo que essa história aconteceu. Então, você vai lá no texto e vai ver qual a expressão de tempo que a tia acabou de explicar, que começa a historinha lá, tá certo? A segunda da A. Há outras expressões que indicam tempo no conto de fada. Escreva uma que inicia e outra que finaliza os contos de fada. Lembra que a tia falou lá no quadrinho que todas as historinhas de conto de fada, elas iniciam como? Certo dia, era uma vez, certa manhã. E como que elas terminam em conto de fada? Geralmente a palavra final é e viveram felizes para sempre. Então aí ele pede uma que inicia e outra que finaliza a história. B. Que tempo essa expressão indica? Então, como a tia acabou de falar, o tempo que indica é o início e o fim da história.
Terceira, qual desses cenários não pertence à história da Cinderela? Ele está perguntando ao qual não pertence. A casa. A casa é o local onde eles viviam, onde elas viviam lá, né? O jardim da casa também tinha. O Palácio Real foi onde aconteceu a festa. E a Floresta Encantada? Não fala sobre Floresta Encantada lá na terceira questão. Agora nós vamos para a página 173, onde ele também fala uma explicaçãozinha sobre o Fique Sabendo. As personagens que mais aparecem no conto de fadas são príncipes, princesas, reis, rainhas, fadas, bruxas, madrastas, criados, camponeses, mendigos e lobos. Esses são alguns dos personagens que a gente vê, né, que a gente lê a historinha, que a gente ouve sobre conto de fadas. São geralmente esses personagens. As fadas e as bruxas geralmente têm poderes, como a gente lê as historinhas, que auxiliam ou atrapalham a vida das personagens por meio de encantamentos. Então, as fadas, elas têm encantamentos, né? Aquela sua varinha, né? E as bruxas, geralmente, tem aquele caldeirão onde faz poções, né? Onde fazem com que atrapalhem a vida de alguns dos personagens. Já, geralmente, as fadas, elas ajudam ao personagem. Quarta questão. Na quarta questão, você vai apenas circular. Circule as personagens que aparecem no conto. Então, você vai circular somente os personagens que aparecem no conto de fadas que a gente acabou de ler. Bruxa. Será que tem uma bruxa? Não. Cinderela. Lobo. Príncipe. Camponês. Fada madrinha? Tenho, príncipe. Então, no que a gente acabou de ler agora, vai ter a Cinderela, o príncipe, a fada madrinha, as irmãs, o criado, né, que foi lá com o príncipe, a madrasta. Então, esses são os personagens que tem nessa história que a gente acabou de ler, que é a história da Cinderela. Na quinta questão, ele diz assim: que objeto usado pela fada madrinha tem poderes mágicos? Essa é fácil, não é, gente? Escrevam aí pra tia, depois você envie. Sexta. Na sexta, você vai apenas ligar. Ligue as imagens de acordo com as transformações feitas pela fada madrinha na história. Então, a fada madrinha transformou alguns objetos aí. Ela transformou a abóbora em quê? E aqueles vestidos, trapos de vestido, ela transformou em quê? Aí você vai ligar. Essa é bastante fácil. Sétima questão. Releia o início do texto. Lá no iniciozinho só é uma apresentação da história, tá bom? Essa é a história da pobre Cinderela, uma moça bondosa, alegre, que era obrigada pela malvada madrasta e suas duas invejosas filhas a trabalhar até cansar. Aí a pergunta: do que as invejosas filhas da madrasta tinham inveja? Então, como a Cinderela não tinha nada, né? Qual era a inveja que as irmãs tinham? A única inveja que elas poderiam ter da Cinderela era a bondade da Cinderela que ela tinha e a alegria. Ela era muito bondosa e alegre, ela não vivia reclamando de nada. Então, o que elas invejavam era a bondade e a alegria da Cinderela. Vamos agora para a nossa página 174. Aí ele também faz uma explicaçãozinha sobre Fique Sabendo. O conto se organiza em situação inicial, conflito e desfecho. Só lembrando a vocês que, por exemplo, uma redação logo inicial, quando a gente inicia, né, ela tem que ter 3 parágrafozinhos. Mas, tia, para que esses 3 parágrafozinhos? É uma divisão da redação, como no texto que a gente acabou de ler, que é o do conto de fadas. Por exemplo, no primeiro parágrafo, nós podemos estar fazendo o quê? Nós podemos estar apresentando a personagem.
o local. E no segundo parágrafo é o conflito. Que conflito é esse, tia? O conflito é alguma coisa que acontece de errado, que aí eles tentam resolver. No caso da Cinderela, o que foi que aconteceu, né? Que ela queria ir para o baile, mas ela não tinha condição de ir para o baile, ela não tinha convite, ela não tinha roupa. Isso foi o problema. E temos também o desfecho, que é o final do conto. Como foi que finalizou essa história, né? O príncipe achando a Cinderela e eles casaram e viveram felizes para sempre. Esse é o desfecho. Então, é o final, é o último parágrafozinho. Na situação inicial, são apresentados os personagens, o lugar onde se passa a história e os acontecimentos iniciais. O conflito é o momento da narrativa em que algo novo acontece e muda a situação inicial. É em torno dele que a história se desenvolve. Quando o conflito é resolvido, acontece o desfecho, né? O que é o caso, o fim da história. E a situação volta a ser de equilíbrio. Oitava, qual é a situação inicial do conto? Então, lá no início a gente tem, né, o início da história, né, que a Cinderela é bondosa e alegre e é obrigada pela malvada madrasta e suas duas invejosas filhas a trabalhar até cansar. Esse é o inicial da nossa história, do conto de fada Cinderela. Na nona, que fato novo acontece e muda essa situação? Então, o fato novo foi quando as irmãs receberam o convite para o baile real. Aí a situação, né, mudou um pouco de figura. Foi quando a fada madrinha veio e deu aquelas roupas, transformou as roupas dela, abóbora em carruagem. Então, o que mudou a situação foi o convite para o baile real. Que nome se dá a esse momento da narrativa? Conflito ou desfecho? Então, isso não foi o desfecho. Então, isso foi o conflito, foi como iniciou tudo. Décima. Como o conflito é resolvido? Como foi que finalizou a história? O príncipe ordena que todas as donzelas do reino provem um sapato de cristal perdido e ele só cabe no pé da Cinderela. Os dois se casam e vivem felizes para sempre. Esse foi o conflito resolvido, foi o final da história. O príncipe acha a Cinderela, né, coloca o sapatinho e ali ele casa com ela e eles vivem felizes para sempre. A 11 ele diz assim: você conhece outra história que termina com a frase viveram felizes para sempre? Conte aí para a mamãe de vocês, se vocês conhecem alguma, tá bom? Então, esse foi o nosso trabalho parcial de português. Não esqueçam de enviar, ele será muito importante para a nossa nota do quarto bimestre. Um beijão da tia Nara e até a nossa próxima aula.